Start Carreiras apresenta Lab de Talentos, um podcast da Start, onde as novas gerações e o mercado de trabalho se encontram. Sejam muito bem-vindos ao segundo podcast, o Lab de Talentos. Um podcast da Start Carreiras, onde novas gerações e o mercado de trabalho se encontram. Eu sou a Roberta Saragiotto, sou aqui do time da Start. A Start, se você ainda não conhece, é a revolução da empregabilidade jovem no país. Conectamos estudantes, empresas e universidades. Eu trouxe duas convidadas que eu sou super suspeita, porque eu sou muito fã delas. A gente tem contato aí, né, já há um tempinho. E aí, a primeira oportunidade que eu consegui dessa agenda dessas duas, eu trouxe elas pra cá. Então, hoje eu tô com a Vitória e com a Joana. Elas são do C6 e elas vieram contar pra gente um pouquinho sobre o programa de estágio que dá aí muito o que falar, né, durante o ano. Bom, pessoal, eu sou a Joana. Estou aqui no time do C6 de Talent Acquisition. Hoje eu lidero o time de Talent Acquisition aqui do banco. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Espero que a gente consiga contar um pouquinho melhor, né, de como funciona o nosso programa. E quem sabe, daqui a pouco não tem alguns de vocês aqui com a gente. Muito legal. Prazer, eu sou a Vitória, faço parte do time de Talent com a Jo. Hoje eu fico ali muito mais olhando a estrutura de tecnologia, um pouco mais junto com o time de dados, enfim, pensando em novos talentos, e também fico dentro da squad que olha para o programa de estágio do C6 e fico com todos os temas também relacionados à marca empregadora do banco. Então, vamos lá. Para a gente começar, eu sei que muita gente já sabe, já conhece, mas eu queria que vocês contassem um pouco quem é o C6, né? O que diferencia o C6, quem é, o que as pessoas precisam saber sobre vocês. Bom, o C6 é um banco digital que tem mais ou menos ali uns 6 anos já de trajetória. A gente vem construindo muitas coisas nesses 6 anos e por mais que ao mesmo tempo não é muito tempo, a gente conseguiu trazer coisas novas para o mercado e ao mesmo tempo de uma forma muito simples também, né? Então, nosso objetivo sempre foi ter uma plataforma, um aplicativo que reúne todos os nossos produtos, os nossos serviços, pensando em facilidade. Então, para quem já usou sabe, para quem não usou fica o convite para usar, de como a usabilidade é super fácil. A gente tem uma plataforma jovem, intuitiva, que preza muito por isso e que também tem muita sofisticação ali, muito bem trabalhado pelo nosso time de HX, que fica responsável por toda essa parte de experiência, e com produtos muito bons também, né? Então, Conta Global foi um produto que a gente trouxe ali de forma pioneira quando a gente compara com outros bancos, e a gente vem de uma trajetória muito legal de crescimento também. Então, a gente bateu break-even ano passado. Retrasado. 23. 23. Eu tô aqui virando aí do ano. Mas a gente vem nessa crescente também, que é super importante, de uma forma muito rápida quando a gente se compara com outros bancos também ali. Então, é isso que a gente quer fazer. A gente quer transformar, de fato, a vida financeira das pessoas, trazendo facilidade, que seja simples, que seja bom e que também traga novidades ali, porque a gente sabe que o mercado de tecnologia, cada dia uma novidade, pra gente isso também é super importante. Legal. Acho que um ponto legal de trazer, né? Complementar um pouco do que a Vi trouxe. Então, hoje, nós somos um banco completo. A gente atende diferentes tipos de produto hoje dentro do nosso aplicativo. E a gente tem o JP Morgan, que é o nosso principal acionista hoje. Quando a gente fechou a primeira parceria com eles, a gente tinha 41%, eles tinham 41% do banco. E aí, essa parceria ela foi renovada no ano retrasado, em 2023. E hoje eles têm 46% do banco, então isso dá muita robustez ao nosso negócio, né? Poxa, o maior banco aí do Ocidente, né? Aportando, vendo valor no que a gente está fazendo e que vem sempre ali evoluindo, dando muito certo. Então, um pouquinho de tudo isso que a gente comentou com vocês, acho que resume bem o que é o C6 hoje. Legal. Então, a nossa ideia hoje foi convidá-las para a gente conversar com dois públicos. Então, um deles são as pessoas em RH que estão lá e aí sempre tem a curiosidade de entender, né? Eu converso com muitas empresas e muitas pessoas me perguntam, como que é o programa de algumas empresas? E vocês são sempre citados como super inovadores. E a ideia é que a gente dê um pouquinho também de ajuda para as pessoas candidatas, não só para estágio, mas que queiram ingressar dentro do C6.
E aí, eu queria já, pra gente esquentar, fazer uma pergunta pra vocês. O que vocês sentem e qual que é, assim, a energia que rola, né? Com vocês, principalmente, para liderar esse programa de estágio e que fazem esse programa de estágio ser o sucesso que é. Como que é isso? Bom, posso começar? Eu acho que pra gente conseguir colocar o time de Talent Acquisition do C6 para fazer o nosso programa de estágio faz toda a diferença. Porque a gente consegue colocar a nossa carinha ali no que a gente quer, qual vai ser, entender a necessidade do negócio, o que vai ser diferente, até mesmo no momento da própria construção do case que a gente apresenta para as pessoas candidatas durante o processo seletivo, a gente está olhando para isso, assim. Então, eu acho que a gente conseguir colocar a nossa cara, trazer essa proximidade para eles de... Talvez a gente não saiba responder todas as perguntas, mas responder a grande parte das perguntas deles acho que faz bastante diferença. Acho que tem uma coisa muito boa também, é que dentro do time de talent hoje a gente tem muitas pessoas boas, muitas recrutadoras boas, e a gente se complementa ali de uma certa forma, né? Então tem uma que é um perfil um pouco mais criativo, outra que é um perfil um pouco mais processual. Então isso dentro do programa de estágio faz muita diferença, e dentro do C6 a gente tem uma liberdade de mudar a roda várias vezes, então isso faz toda a diferença pro programa de estágio ter essa nossa carinha e ao mesmo tempo a gente conseguir fazer diferente do que o mercado vem fazendo. Aí errando e acertando, né? O que funcionou num ano não necessariamente vai funcionar, exatamente né? isso. O que vocês fizeram ano passado pode ser que esse ano já tenha mudado, porque é tudo muito rápido, e né? Todos, o que a gente faz, desde que a gente passou a fazer internamente, isso foi exatamente o que aconteceu. Então, acho que até entrando nesse ponto, né? O que fez vocês decidirem tocar o processo inteiro internamente, assim? Boa. Eu e a Vi, a gente entrou mais ou menos na mesma época. Ela pode até trazer, porque eu acho que ela passou por 2 programas antes da gente internalizar. Eu passei por um só. Eu vim de uma casa anterior onde o programa era internalizado, e isso pra mim fazia muita diferença. E aí eu lembro que quando eu participei do primeiro programa, eu senti muita falta de parceria mesmo ali, das pessoas, do parceiro entender um pouco de qual que era a nossa necessidade, que perfil que a gente estava procurando, e garantir que as pessoas que entrassem no nosso processo seletivo tivessem a experiência que a gente esperava. E aí eu percebi naquele primeiro, falei assim, gente, mas é muito confuso, a gente não tinha acesso àquelas pessoas candidatas desde o início, a gente não sabia como que eles faziam um contato para essas pessoas. E aí eu lembro que no final, outubro de 23, mais ou menos, a gente tava naquele momento, vai ter programa, não vai ter programa, vai, mas a gente não tem budget para fazer com parceiro de novo. Falei, nem quero. E aí, vamos fazer internamente? Aí eu lembro que, a Vi pode me complementar, eu lembro na época, eu falei assim, gente, tô pensando em fazer o programa interno. O que vocês acham? Aí, obviamente, acho que muito da nossa cultura, cara, vamos fazer, não. Eu falei, tá bom, mas eu só vou trazer alguma coisa pra Mari, que era a nossa gestora na época, quando a gente souber o planejamento que a gente quer fazer. Porque a partir do momento que eu falar pra ela, se ela falar, tá bom, a gente vai ter que fazer acontecer. Então aí eu lembro que eu puxei alguma das meninas na época e falei, gente, vamos fazer isso. Aí a gente montou o planejamento, eu levei pra Mari, ela falou assim, Jô, mas acho que eram 46 vagas na época. Ela falou assim, 46 vagas, você acha que vai dar? Falei, acho que vai dar. Ela falou, então tá bom. Aí eu lembro que eu desliguei com ela, liguei pras meninas e falei assim, gente, falei que vai dar, agora a gente vai ter que fazer. Agora! E foi exatamente isso. Mas eu acho que é nessa hora que a nossa criatividade mais flui, não é? Exato. Você sabe que a gente tem um ponto aqui dentro da Start, né? E todo mundo pergunta, né? Porque o que a gente faz, né? O que a Start faz? A gente une, então, empresas, estudantes e universidade. E um dos pontos, a gente tem a parte de atração. E a gente divulga as vagas para os nossos 200 mil alunos. E aí, a gente não faz o processo de consultoria, que é aquela entrevista e tudo, justamente por isso. Porque a gente se sente, eu, 18 anos, né? Eu falava, gente, a consultoria, ela nunca consegue traduzir o que realmente acontece dentro.
né, da empresa, do espaço. E assim, a gente vai estar meio que não sendo tão realista quando a gente faz esse processo. Então, a nossa ideia hoje, todo mundo pede, né? Ai, vocês não vão fazer? A gente fala, ai, não, por enquanto não. Mas acho que a gente nunca vai fazer. Porque não sairia tão bem como quando o RH coloca a mão. É isso. Porque vocês vão conversar com os clientes internos todos os dias. Vocês vão conversar com os Exatamente candidatos. E eu lembro que, assim, quando eu fazia, né, na casa anterior, a gente tinha um programa de estágio também super grande. E aí, assim, você entrava e... Imagina, na minha época, a gente fazia... a prova ainda escrita, presencial. Então, eram vários dias. Assim, gente, eu não tô falando de muito longe. Eu tô falando isso de 2017, 18, tá? Antes da pandemia, era assim. A Vi não sabe o que é, mas... Peguei um pouquinho, assim, no final. Ai, Jonas, você tá comigo nessa, por favor. E aí, assim, a gente, imagina, recebia presencial e daí você via empolgação. Então, assim, eu falo, gente, não tem nada mais que pague isso, Não. assim. Eu acho que é perfeito. Exato. E aí, entrando em outro tópico agora, né? Quando a gente pensa em jovens talentos, como é que jovens talentos hoje, qual que é a importância de jovens talentos hoje dentro da cultura de vocês? Dentro do pipeline de talentos, para reforçar até muito de posicionamento, como é que é isso? Jovens talentos, acho que desde o processo tem uma importância muito grande pra gente. Todo mundo tem muito espaço para trazer as ideias dentro do banco. Então, hoje os estagiários têm uma importância muito grande pra gente. Os estagiários, os aprendizes, as pessoas que estão iniciando carreira. Os gestores ficam desesperados quando precisam repor alguma dessas posições. Mas é super legal porque esse espaço que a gente cria de vamos desafiar o status quo, vamos falar um pouco mais de como que a gente consegue vestir de fato a camisa da empresa, para além do falar. Então, as pessoas conseguem trazer ideias de outros lugares, ou do que viu na faculdade, do que viu em algum lugar, e colocar aquilo em prática, de fato. E a gente já viu vários projetos acontecendo de pessoas estagiárias ali que fazem toda essa condução e que entregam projetos incríveis. Você tem algum exemplo para contar pra gente? A gente tem um exemplo de um estagiário em tecnologia. Ele ficou responsável, ele estava dentro de uma squad olhando o Pix, e aí ele fez uma feature e subiu isso dentro do nosso aplicativo. E aí, feature é uma funcionalidade que a gente tem dentro do nosso app. Então, não é uma coisa tão simples assim quanto parece, porque tem toda a parte técnica ali por trás. E, basicamente, com tudo que ele tem ali da faculdade, com o apoio que ele tinha das outras pessoas analistas, dos especialistas do time, ele conseguiu ficar à frente desse projeto e subir a nova funcionalidade. Assim como vários outros projetos do corporativo. A gente tem, no nosso time mesmo, inclusive, a Gidrinha, que tem uma carreira astronômica ali dentro do nosso time. Ela entrou como stag e hoje já tá como analista sênior na nossa estrutura. É muito bom, né? A gente, em RH, eu falo que um dos momentos mais gostosos, assim, era quando eu tava nesse último trabalho e a gente vinha com as promoções. Daí você fala, gente, eu que contratei! Ele entrou como estagiária, ela era estagiária, eu tava na dúvida. Esse eu acho que é uma das coisas mais legais. Eu lembro que anteriormente eu já fui do outro lado da mesa, já fui de consultoria, e eu lembro que uma das coisas que mais me atraía a ir pro cliente era justamente saber disso, né? E aí eu acho que quando a gente faz o programa dentro de casa, a gente fica, tipo, a gente recebe as efetivações e fala assim, nossa, mas já foi efetivado, nossa, mas a gente falou que ele era bom, mas não sei o quê. Então acho que isso dá muita vontade da gente continuar, sabe? De ver essas pessoas efetivamente se desenvolvendo. Eu acho que o ambiente do C6, como a Vi trouxe, é muito favorável. A gente não diferencia a pessoa porque ela é um jovem aprendiz ou uma pessoa estagiária. Cara, se aquela pessoa tem potencial pra gente, a gente quer que essa pessoa esteja com a gente. Então, acho que essa galera mais jovem que chega querendo fazer acontecer, o C6 é um ambiente com muita oportunidade para isso. Então, acho que vamos entrar até aqui agora em cultura. O que é essa cultura, né? Eu gostei quando você fala, ficou mais com a carinha do C6. O que é a carinha do C6?
A Vi fala muito bem sobre cultura, isso eu sei. A gente fala bastante de inovação, né? A todo tempo a gente fala sobre ideias, a gente falou aqui desde o começo, então isso é super importante pra gente e traz muito o que o C6 construiu até aqui, o que o Carlin, que é o nosso CEO e dono do banco, também traz desde a construção. A gente tem uma coisa super importante do vamos fazer? A gente não sabe exatamente agora o porquê que a gente tá fazendo, mas o fazer vai ser super importante, colocar a mão na massa também pra gente é importante. Ser uma pessoa flexível, as coisas mudam o tempo todo, a gente sabe como é que é. Banco é assim, faz parte, mercado financeiro como um todo é assim, tudo muda muito rápido, é super cíclico. Ter pessoas dispostas a conhecer. A gente sempre fala que o técnico a gente consegue desenvolver, a gente faz um curso, a gente se ajuda ali no dia a dia, mas o soft skills, a vontade de fazer acontecer, ela precisa existir, porque se ela não existir, nada acontece. Exato. E quando a gente pensa no programa de estágio, né? Hoje, assim, apesar de a gente poder falar de outras posições, a gente tá focando um pouco no estágio. Como que a pessoa candidata tem acesso a essa cultura ao longo do processo? Como é que vocês colocam essa vivência já pra pessoa até sentir? Porque às vezes a pessoa não combina com aquela cultura e tudo bem. E eu sempre falo, gente, a melhor coisa é você logo de cara já conseguir perceber. Sim. Porque nas entrevistas você já consegue pegar muita coisa. Como é que a pessoa candidata consegue ter essa experiência e vivenciar isso dentro do processo seletivo de vocês? A gente tem várias ações, assim, a gente vem trabalhando marca empregadora de uma forma muito forte. Acho que principalmente... é isso? Trabalhar a marca empregadora. Acho que temos aí 2 perguntas já parando. Termina então de falar e depois a gente entra em marca empregadora. Fechado. Então, mais ou menos 1 ano e meio que a gente fala mais sobre isso, que a gente coloca mais ações em prática. Acho que desde sempre a gente fala, mas fazer mais ações ali acontece mais ou menos 1 ano e meio. E a gente hoje tem blog, então falamos sobre carreira nesse blog, tem dicas de como que funciona o processo no C6. Tem uma página específica falando só sobre programa de estágio, então todas as etapas, o que significa, por que a gente faz, quais são as dicas de como se preparar, o que é importante, o que não é. Então... Gente, peraí, vou fazer só um parênteses, assim. Tem dica de como você se porta na entrevista, tem dica onde você vai buscar as informações do C6, tem dicas do processo seletivo, quais são as etapas, tem dicas das áreas do banco. Então, assim, candidatos, por favor, pessoas candidatas, entrem na página da empresa. E a gente tá sempre atualizando, né? A gente revivenciou o blog há pouco tempo e durante o processo seletivo do programa de estágio, a gente também traz as informações mais atualizadas que a gente tiver naquele momento. Então, a gente tem alguns materiais que a gente compartilha diretamente com aquelas pessoas ou a gente traz a dica de onde estão essas informações. E aí a gente faz todo esse antes, né? Então, antes de divulgar o processo, a gente tem blog, a gente tem o LinkedIn também com a nossa página do dia a dia, a nossa página de carreiras. E aí, durante a inscrição, tem toda a experiência da pessoa durante a inscrição. Então, da forma como a gente escreve o texto, a forma como a gente cria as nossas comunicações com as pessoas que se inscrevem, os materiais que a gente compartilha também de dicas, porque a gente dá dicas ali ao longo do processo como um todo para as pessoas virem bem preparadas. Então, tudo isso tem um tom de voz específico de acordo com a nossa cultura e cada palavra ali parece que não, mas sim está conectada com a nossa cultura e com os nossos valores. Muito bom. E aí agora entrando um pouco em marca empregadora, né? Vocês falaram, a gente faz muita coisa de employer branding, até para construção de marca, tudo. Quais são as ações que vocês fazem hoje? O que vocês focam? Boa. A gente tem muito forte hoje o LinkedIn, então a gente tem vários editoriais ali dentro que a gente fala de dicas de carreira, a gente apresenta todas as estruturas que a gente tem ali dentro, a gente fala bastante de tecnologia, que é um assunto que as pessoas gostam bastante, agora tá super em alta também. A gente conta coisas que aconteceram no C6, então como que foi a nossa festa de fim de ano, por exemplo, que é no começo do ano, como que aconteceu o evento do programa de estágio, a gente faz divulgação das nossas vagas, então tem toda uma ação casada dentro do LinkedIn com um tom de voz que a gente tá pensando ali de acordo com a nossa cultura. A gente tem relacionamento com as universidades também, então as feiras que a gente participa, os workshops, palestras, visitas de algumas faculdades dentro do C6 também é muito bem planejado de acordo com o que a gente está buscando. A gente faz um trabalho muito forte também ali, tanto pensando em blog quanto em experiência do candidato, então como que vai ser toda essa trilha dele dentro do processo, qual que é a comunicação, o que a gente vai falar, o que a gente não vai falar. E a gente também tem personas dentro
que a gente vem criando agora, que tá sendo muito novo, mas muito para entender os perfis, porque a gente sabe que agora, principalmente em relação às gerações, a gente tem diferenças de comunicação, né? Então, cada um tá num lugar diferente, cada um tem prioridade diferente, e aí isso ajuda a gente a entender um pouco melhor de como falar, como se relacionar um pouco mais com cada um deles. E essa parte de blog, de comunicação, vocês fazem interna em RH ou tem ajuda de pessoal de comunicação do banco? Do blog, a gente tem super parceria ali do time de marketing, eles ficam com essa parte, a gente faz a solicitação, manda os materiais que a gente já tem, mais ou menos o esqueleto do que a gente quer, e aí eles fazem toda a escrita. Super legal. E acho que vocês entraram num ponto também falar de treinamento, né? Você falou, a gente, né, treina o hard skills, mas o soft skills não. Como que funciona treinamento? Então, a pessoa estagiária passou, e aí a gente vai entrar um pouco até no processo, mas ela passou. O que vocês têm de treinamento hoje para essa pessoa que começou? Depois que a gente faz toda uma experiência para que essas pessoas, quando a gente fala em programa de estágio, né, nas vagas que estão dedicadas ao programa, porque ao longo do ano a gente tem vagas ali pontuais acontecendo, para que essas pessoas tenham a mesma experiência desde que elas entram no banco. Então, a gente tem um onboarding dedicado a essas pessoas. E aí, é um momento onde o nosso time de treinamento e desenvolvimento entra junto com a gente para desenhar toda a trilha dessas pessoas estagiárias junto com a gente. Então, esse onboarding dedicado apresenta mais sobre o banco, conta um pouco de como que vai ser a trajetória deles aqui. Inicialmente, a gente está falando ali de uma trajetória de 1 ano, né? A gente sempre busca que as pessoas tentem ficar com a gente pelo menos por 1 ano. Pode ser renovado até 2 anos, mas a trilha é de 1 ano só. E aí, durante todo esse ano, eles vão passando por alguns treinamentos. E aí, por mais que a gente fale, né? Soft skill é muito mais difícil de treinar do que hard skill. Para essas pessoas que estão entrando, a gente já acha que elas têm os soft skills que a gente precisa. Como que a gente vai desenvolver a partir daí. Então, é bastante focado nessa parte de soft skills para essas pessoas durante todo esse ano, esse primeiro ano que elas ficam com a gente. Tem toda uma parte não formal também que acontece ali dos times. Então, a gente acaba tendo várias iniciativas que os times promovem de meetups. Então, a gente teve uma série de meetups ano passado falando sobre inteligência artificial. A gente chamou vários parceiros, AWS, Google. Então, foi muito rico, assim. E tem outras ações que os times criam ali, pessoas, buddies, que ficam responsáveis pelos estagiários e que vão treinando, viram carona para a pessoa entender um pouco de como que funciona até ela se sentir pronta ou se sentir preparada ali para assumir aquele papel. Então, é super legal também. Muito bom. E o que vocês acham que hoje diferencia o programa de vocês no mercado? Quando a gente olha ali pela pessoa candidata, assim, por que que ela sempre tá com os olhinhos brilhando? E eu já conversei com vários candidatos, tem sempre os olhinhos brilhando pro processo de vocês. Eu acho que tem coisas do processo e tem coisas que o banco oferece, né? Então, do processo eu vejo muita agilidade que a gente tem. Então, a gente faz programa num tempo muito rápido, ali de 1 mês e meio a 2 meses. Gente, 1 mês e meio a 2, tá? Tem A divulgação à contratação. Isso que eu queria falar. Tem empresas que a gente vê, e até fazendo um parênteses aqui, que eu ouço muito, a gente tem muita desistência ao longo do processo. Aí, quando a gente vai entender o processo, só de divulgação ficou quase 1 mês e meio, 2. E aí, me conta um pouco, por que vocês adotaram isso ser tão rápido? O que vocês sentiam de necessidade do mercado para fazer essa rapidez toda? Eu acho que, na verdade, é perfil C6. As coisas acontecem muito rápido no C6. Então, se a gente for esperar um mês e meio para só de divulgação, quem vai desistir são os nossos gestores, não são as pessoas candidatas. Não são só as pessoas candidatas. Quando acabar a divulgação, eles já vão ter a pessoa. Eles já vão ter a pessoa. Mas eu acho que surgiu muito daquele negócio da oportunidade da primeira vez que a gente fez interno, por exemplo. A gente queria estar competitivo com os outros processos seletivos que estavam acontecendo. E aí, pensa que a gente era meados de outubro os programas de estágio já estavam divulgados para o mercado. E a gente falou, cara, como que a gente não perde esse tempo? A gente fez a primeira vez, viu o que aconteceu
E aí a gente sempre, obviamente a gente foi estruturando um pouco mais ao longo do tempo, mas a gente sempre tentou deixar este timing aqui de 1 mês e meio, 2, pra tudo acontecer, porque a gente sente uma diferença do lado da pessoa estagiária também, de saber logo sobre o resultado e poder tomar a decisão dela de vir ou não trabalhar com a gente. Sim. Muito bom. E aí ela fica sabendo, eu sei que tem aí algumas fases, né? As fases são inscrição. Aí a gente tem triagem, aí a dinâmica de grupo, e depois a gente já tem entrevista à liderança, e em alguns casos pontuais uma outra etapa mais para fazer uma validação ali com o time, enfim. Na dinâmica eles descobrem já se foram aprovados ou não no dia, então a gente pede só alguns minutos para fazer o nosso consenso de talent, a gente já volta ali com a resposta para eles. Na entrevista à liderança demora mais ou menos 1 semana, enfim, porque a gente sempre prepara a proposta com um ambiente específico, então a gente conta de forma coletiva, prepara todo um ritual ali para as pessoas de uma forma um pouco diferente. Então a gente espera todos os gestores darem a notícia pra gente comunicar a todos os estagiários. Muito bom, muito bom. Aí eu acho até que você estava comentando, né, Vi, sobre tem toda essa parte do processo que eu acho que faz muita diferença. Eles saberem que a gente está lá dentro, eles fazem as perguntas e na grandíssima maioria das vezes a gente consegue responder para eles. Muitas das vezes os gestores estão com a gente nas dinâmicas e aí eles terem esse contato com o gestor ali também faz toda essa diferença, mas eu acho que tem também a questão do que o banco oferece para essas pessoas, que também é um grande diferencial. Eu acho que falar de Bolsa Auxílio, falar de benefícios, a gente sabe, somos um banco, então naturalmente a gente fica muito competitivo em relação ao lado financeiro, mas tem um lado muito forte de cultura e de oportunidades, né? Então as pessoas têm a oportunidade de se desenvolver dentro do período de estágio, de fazer coisas, de trazer ideias, de liderar projetos, até se fizer sentido para a pessoa, e tem uma grande chance de efetivação de encarreiramento. Pode ser que aquela pessoa seja efetivada em outra área, se a gente entender que tenha mais fit. Então tem várias possibilidades laterais, tanto de efetivação, mas laterais também de conhecer outras oportunidades, outras áreas, outras pessoas. Então o mercado sabe muito bem disso, porque as pessoas se conversam também. Então acho que esse é o grande diferencial que faz com que as pessoas queiram fazer parte do C6 também. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? A gente estava falando de treinamento. E uma das questões aí que a gente mais escuta é, nossa, como é que a gente engaja essas gerações para treinamentos e até para, né, olhar a carreira a longo prazo e não só uma coisa imediatista. E eu acho que isso vocês fazem muito bem. E qual que é o segredo, né, para engajar essas pessoas que já estão lá dentro hoje, para não desmotivar, porque querendo ou não, a gente tem uma carreira que ela vai ser percorrida e não é do dia para noite, né? Como é que vocês fazem isso hoje internamente? A gente tem hoje a pessoa de desenvolvimento que fica responsável por tocar todos os treinamentos do programa de estágio, ela era nossa estagiária dentro de desenvolvimento, foi efetivada, acho que faz mais ou menos 1 ano, então acho que ela também traz um pouco dessa necessidade que ela sentiu, acho que na época, sabe? Que ela via das outras pessoas estagiárias que elas sentiam falta. Ela ter sido estagiária, acho que fez muita diferença para a trilha das pessoas estagiárias atuais. Eu acho que é mais um exemplo que as pessoas conseguem ter, né? Tipo, ela já foi estagiária assim como eu sou. Fala a mesma língua. Fala a mesma língua, que eu acho que às vezes as pessoas pensam, mas eu sou estagiária, ela é analista. E não é assim, né? Tá todo mundo ali junto. Então, acho que tem esse ponto, tem um ponto super importante do gestor de a oportunidade, ela existe. Não vai ser assim do dia pra noite, a gente sabe, nem tudo na vida é assim. Por mais que as coisas aconteçam de forma muito rápida, a gente vai trabalhando e entendendo de acordo com o que a pessoa quer. Então, gestores fazem acompanhamento muito próximo, a gente tem as BPs também que ficam ali perto do negócio, acompanhando os gestores, entendendo as estratégias de time, de que a gente precisa movimentar em relação a pessoas. Então, a gente tem um amparo ali muito bom em relação ao time de RH que acompanha bastante. A gente fala que tem um dos valores do C6, que é a autocracia, é uma palavra inventada, mas que traduz muito aquela questão de senso de dono, liberdade com responsabilidade. Isso eu acho que faz muita diferença para as pessoas estagiárias que começam com a gente dentro do C6.
16. Essa questão que a Vi falou sobre os líderes estarem muito próximos, é efetivamente isso assim, cara, você quer fazer isso? Eu até falo, gente, não levanta muito a mão. Levantou a Vi quando quis assumir EB no banco, foi exatamente assim. Eu falei, Vitória, tomou, levou. Levantou, falou, ai, quero, vamos. Eu acho que isso... o tipo de perfil que a gente busca, que são essas pessoas curiosas, querem fazer acontecer, fazem com que as nossas lideranças fiquem muito mais engajadas em quererem ensinar para essas pessoas e elas acabam retribuindo da mesma forma pra gente, sabe? Então, acho que é um pouco de um aprendizado conjunto também. As pessoas mais sêniores do banco trazendo para essas pessoas mais jovens, o que elas conhecem, e as pessoas que estão chegando trazendo essa vontade de fazer acontecer. É que quando você tem essa troca, né, você consegue ver, tipo, tem várias pessoas que foram efetivadas, tem histórico, né, dentro da área de talent que foi efetivado. Então você começa a ver que a carreira, assim, ela acontece, né? Acho que é muito importante. E aí eu queria tocar num ponto que eu sei que é também um super diferencial, que é diversidade. E aí eu queria que vocês contassem como é que funciona a diversidade hoje dentro do programa de estágio, o que vocês olham. Vocês me contaram ontem de um percentual que eu achei maravilhoso, mas eu vou ficar quieta, eu vou esperar vocês me contarem. Queria que vocês dividissem, porque tem muita coisa legal e até para gerar ideias para as pessoas, né? De RH que estão nos ouvindo. A gente tem um programa com muitas inscrições, então a gente tem bastante... A gente consegue fazer muitos filtros ali, o que é super legal. E já faz algum tempo, acho que praticamente uns 2 anos que a gente vem cada vez mais falando sobre diversidade. Isso vem se tornando cada vez mais um assunto super importante dentro do C6, tanto pela pessoa que a gente tem hoje no time que olha para a diversidade, quanto também pelo time de SG que toma muito essa frente também. Então a gente fala muito sobre isso dentro do nosso time, então acaba acontecendo ali de uma forma natural. Então hoje dentro do nosso programa de estágio a gente já faz um filtro e todas as convocações que a gente faz para o programa, para a dinâmica, são com 60% de pessoas diversas. Então a gente olha ali para todas as frentes para que a gente tenha sempre uma dinâmica muito diversa, que a gente consiga trazer pessoas pretas, que a gente consiga trazer pessoas LGBTs, pessoas com deficiência, que a gente dê oportunidade para todas essas pessoas. Mulheres também, que a gente sabe, principalmente ali para tecnologia, que fica um pouquinho mais complicado. Então, quanto que a gente consegue trazer oportunidade para essas pessoas participarem do nosso processo também, e se caso também precisar de uma necessidade especial dentro da nossa dinâmica ou durante o processo, a gente também se adapta para atender essas pessoas. Muito bem. Então, assim, gente, se vocês não ouviram direito, ela falou 60% de diversidade. E como é que é a reação hoje dos líderes, assim? Eles apoiam com relação à diversidade? Como que funciona? Super, a gente teve inclusive, os nossos programas passaram a ser internos de 23 para 24, né? Então a gente teve a primeira turma entrando ali em janeiro. Idealmente a gente faz programa de estágio 2 vezes ao ano. Começa uma turma em janeiro, outra turma em julho e agosto. No ano passado, a gente acabou tendo uma demanda eventual ali, entre essas 2 possíveis entradas, de uma área, de um líder que conseguiu, acho que na época eram 10, 12 vagas. E ele falou, eu quero que seja 100% um quadro feminino. Então, eles também têm muito esse olhar. Eles estão sempre muito preocupados. A gente provoca muito do lado deles, mas muitas vezes eles mesmos trazem a provocação pra gente. Porque eu só tenho, hoje dos meus 5 estagiários, sei lá, 4 são homens e 1 é mulher. Poxa, será que a gente consegue olhar pra isso? Poxa, eu tô sentindo falta de uma diversidade racial dentro do meu time. Então, eles apoiam muito a causa, o que é muito bom pra gente, assim. E a partir do momento que eles veem esse resultado... Isso que a Vi contou agora, a gente não fala pra eles. Então, a gente consegue trazer pra eles e eles olharem, muitas vezes trazerem do tipo... Nossa, eu vi que tinha muitas pessoas diversas. E aí, a gente vê o resultado do nosso trabalho surtindo efeito. Que delícia, né? Muito. Acho que esse é um ponto em RH também que a gente valoriza muito, né? Aí, um ponto, né, que acho que... ouvindo e conversando também com diversas pessoas, assim, a dificuldade hoje... para a atração desses talentos. Pelo que a gente já conseguiu entender aqui, vocês não têm tantas dificuldades. Mas se vocês pudessem dar um conselho, tanto para a RH, quanto para as pessoas estagiárias com relação a processos seletivos, o que seria?
Vou começar pelas pessoas candidatas. Eu acho que o maior conselho, até pensando nas últimas dinâmicas que a gente fez, é aproveitar a informação que vocês têm. Então, hoje, todo mundo tem muito acesso à informação. Tem ChatGPT, tem internet, tem tudo. Tem notícia que você consegue assinar jornal e chega automático no seu e-mail. Então, é muito selecionar essas notícias que você recebe, o como que você vai conduzir e entender elas, tá? Então, super importante que a gente entenda o que está acontecendo no mundo, por que o ChatGPT tá aqui, como que usa o ChatGPT ao seu favor numa dinâmica de grupo, porque sim, pode usar. Claro que você não vai fazer 100% no ChatGPT, mas ele pode ser sim o seu grande aliado ou o seu estagiário, como a gente brinca lá no banco. Então, acho que isso é super importante para que você possa se destacar no processo também. Como que você usa toda essa tecnologia e essas notícias ao seu favor. Acho que pro RH, eu acho que é super importante a gente estar aberto. Eu vejo que as pessoas falam muito da geração Z, que a geração Z não tá tão engajada, que a geração Z não quer trabalhar, enfim, algumas notícias um pouco sensacionalistas. Defende aí. E agora. Eu sou geração Z, então eu acho que tem casos e casos, assim como existiu em todas as gerações. O que a gente precisa entender aqui é como que a gente se comunica com esse público e como que a gente traz ele pra perto, porque também tem um papel super importante nosso como RH de atração e entender o que aconteceu nessa nova geração, o que eles passaram ali, principalmente levando em consideração pandemia, enfim, para que a gente consiga também trabalhar aqui o nosso lado. Muito bom. Eu falo que dentro da Start também é quase que 99% de geração Z. Sou eu e a Camila aí fora da geração Z. E pra mim, assim, gente, é uma experiência fantástica. Porque é ideia o dia inteiro, é inovação o dia inteiro. Vamos fazer essa coisa, né, que vocês falaram. Tipo, a gente pega e sai fazendo aqui a mesma coisa. Teve uma ideia, pega, abraça, que a ideia é tua, sai fazendo. E um outro ponto é, assim, não ter medo de errar, né? Não. Acho que, além de não ter medo de errar, se errar, também estar confortável de que errar tá tudo bem, sabe? O que eu aprendi com esse erro. Exato. Porque eu acho que, às vezes, essa geração se cobra muito pela perfeição e, não existe. 2, tá tudo bem. Se a gente não tivesse testado, aquilo não tivesse dado errado, a gente não teria saído com o aprendizado pra fazer certo. Se lá atrás a gente não tivesse vestido a camisa e falado, vamos fazer acontecer, poxa, o primeiro programa não foi perfeito, nem esse último foi perfeito. Mas a gente tá sempre tentando evoluir a partir dali. Então, acho que isso também é muito importante. Muito bom. E pra gente terminar, porque passou muito rápido, já tá chegando na hora do nosso final. Como é que uma pessoa hoje, tanto pessoa estagiária ou qualquer pessoa candidata, como é que ela faz para chegar no C6 e que conselho vocês dariam para ela ir super bem aí nos processos seletivos? Boa. Eu acho que hoje, o nosso perfil do LinkedIn, ele é 100% atualizado com a nossa página de carreiras. Então, todas as oportunidades que estiverem acontecendo no banco estão lá. Então, sigam a gente no LinkedIn. Acho que essa é a primeira dica que eu posso dar. Seja você pessoa estagiária, seja você em início de carreira. Acho que até um exemplo legal de dar hoje, a gente tem uma vaga, né? Um banco de talentos ativo dentro da nossa plataforma. Que é um deles, na verdade, que é o banco de talentos de pessoa estagiária. Todo programa de estágio que a gente faz, a gente começa a divulgação por essas pessoas que estão lá. Então, acho que hoje a gente tem mais de 35 mil pessoas. A gente, óbvio, vai fazendo os filtros, limpando um pouco dessa base. Mas essas pessoas sabem das informações primeiro que todo mundo. Não só para as vagas de programa, como para as vagas pontuais. Então, acho que isso faz muita diferença também pra gente. E pesquisem. Pesquisem sobre o C6. Começar falando o C6 é o primeiro passo muito importante pra gente. Por exemplo, a gente sempre brinca, sempre fala que às vezes as pessoas falam C6, a gente fala o C6, aí a pessoa... Quem pegou, pegou, entendeu? Mas isso já é um grande diferencial de que a pessoa tá ali querendo fazer parte do banco mesmo, estar ali com a gente. Então, pesquisar, mostrar interesse, falar que... eu vi uma reportagem... Isso pra gente, em início de carreira, cara, a gente já dá uma estrelinha diferente pra aquela pessoa, porque ela mostrou que ela tá interessada no nosso negócio, sabe? Em fazer parte, gostou da nossa cultura, entendeu que faz sentido. Dica de ouro, hein, pessoal? Não sei se a Vi tem algum outro ponto, mas pra mim...
Eu acho que é isso mesmo. Ah, então tá ótimo. Pessoal, obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui. Adorei. Obrigada a vocês também. Fiquem super à vontade para mandar perguntas. A gente dá um jeitinho de encaminhar para elas e Super. voltar para vocês. E a gente se vê no próximo. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. E aí, não conhece a Start ainda? A Start é a revolução da empregabilidade jovem no país. Nós unimos estudantes, empresas e universidades, trazendo muito mais agilidade e tecnologia para vocês. Siga a gente nas redes sociais. Estamos no LinkedIn e no Instagram. A gente se vê.